Isso, começando. Oi, meu nome é Ettore Ritter, sou psicólogo do site pensaração.com.br. Hoje eu queria falar sobre as forças sociais que nos ajudam ou que nos ensinam a ser humanos. Tem muitos modos que a sociedade tem de dizer para nós que nós estamos no caminho certo, ou de nos empurrar, nos ajustar para o que a sociedade valoriza. Quando nós conseguimos experimentar esse caminho que a sociedade nos coloca, nós estamos sendo, esse processo chama socialização, e o resultado dele é nos tornar mais humanos. Quando a gente não nasce exatamente humano, né, a gente nasce com o DNA, com todo o fenótipo, o genótipo e tal, a gente vive, começa a vida desse jeito, mas o que nos faz humanos não é a carcaça, não é o corpo, mas é também o que nós aprendemos, o que nós fazemos, que nos mostra, que nos define como humanos. Claro, tem um monte de discussão sobre isso. O Freud coloca de como é importante que a sociedade frustre, que a sociedade coloque culpa, vergonha, medo, que esses processos é que trabalham para que a nossa impossibilidade de viver tudo que a gente imagina, tudo que a gente deseja, atender todas as nossas satisfações, todos os nossos desejos mesmo, não tem outro termo para colocar. A busca por atender todos esses desejos não é exatamente humano. A gente aprende a ser humano quando começamos a entender o que é possível realizar, o que é possível, o que não é possível realizar. Bem, como eu já mencionei aí, culpa, medo e vergonha são algumas das experiências, das sensações, das emoções, ou na verdade dos sentimentos, que nos ajudam a entender o caminho que a sociedade privilegia, que é o caminho de se tornar humano, da socialização. Culpa é um sentimento normal, vergonha, medo, todo mundo sente isso, todo mundo deveria sentir isso. A grande questão é quando isso é usado por outras pessoas, por um grupo de cuidadores, por exemplo, de pais, professores ou colegas, né, os pares, quando isso é usado para controle do indivíduo. Isso que nos ajuda a entender o caminho social, culpa, medo, vergonha, e tem mais um tanto que a gente pode dizer ainda, acaba sendo um mecanismo de controle ou de manipulação, ou de controle ou manipulação das pessoas que não conseguem se rebelar contra. Né? Tem um livro um pouco mais antigo, dos anos 80, de um psicanalista também, chamado Mirei Lopes. É muito interessante, ele fala os 4 gigantes da alma. E nesse livro ele vai estabelecer que os 4 gigantes são o medo, a raiva, o dever e o amor. Depois a gente pode falar deles, mas o medo é talvez a primeira experiência, a experiência mais intensa que a gente tenha de estar vivo. A partir dela é que a gente vai entendendo os outros níveis. Ele diz que não é possível a gente chegar no próximo nível de experiência, que é o da raiva, que é o que faz a gente realizar coisas, sem passar por essa situação do medo. Então é inevitável a gente continuar avançando sem o medo. Eu vou encaixar a culpa e a vergonha no terceiro nível, que seria o de dever. Quando a gente começa a entender a ação por convicção, as virtudes, a gente também vai entender que aumenta muito a complexidade, né? A gente já passou pelo medo e pela raiva, e a gente vai ter uma regulação sobre isso. E aí vai ter a vergonha, vai ter a culpa, vai ter a busca de uma virtude, de uma excelência. Essas coisas nos ajudariam a regular também essas outras 2 experiências, para então chegar na experiência superior de humanidade que o Mirei Lopes coloca como
como o amor. A situação mais avançada de doação, de suporte, empatia, de ajuda, de consideração do outro. Durante essa etapa toda, nós estamos lidando com o outro, com a alteridade, mas a gente ainda precisa aprender a lidar com isso de um jeito saudável, de um jeito positivo, de um jeito mais humano. E isso vai chegar lá no outro nível, que é o do amor. Infelizmente, não é todo mundo que consegue chegar lá, porque isso é a possibilidade de entregar para o outro, e muita gente vai chegar num nível, talvez da raiva, talvez do dever, mas ainda um nível bem narcísico, né? São algumas interpretações que eu tenho desse texto, desse livro e de outras situações, mas que dá para ampliar bastante. Por hoje é isso que eu queria dizer. Não é problema, alguns já têm falado aí nos vídeos, né? Como a gente deveria não sentir culpa ou não sentir medo ou vergonha. Não é possível não sentir isso. Alguns vão sentir mais do que outros. A gente vai ter que aprender a lidar com essas sensações e esses sentimentos. Não é possível não ter. E o problema não é ter isso. É a gente também ter força, ter um jeito de lidar com esses sentimentos que são, de um certo modo, um sinal de regulação. Mas eles não podem ser os dominadores da situação, né? Os que vão dominar a gente. A experiência de vazio e de ansiedade também vão aparecer muito mais forte quando esses reguladores, né? Por exemplo, só esses que eu estou falando, que a gente pode falar de outros, mas medo, culpa e vergonha, quando eles estão desequilibrados, né? A gente vai sentir muito mais a situação de não ter um sentido, ou de não ver um sentido no que a gente está fazendo, e tantas outras coisas, né? Por enquanto é isso, para a gente não ficar com um vídeo muito grande. Muito obrigado por assistir até aqui.